verbo haver. O verbo haver, como eu disse, ele é um verbo anômalo, né? Então, você tem que sentar e estudar. Você tem que estudar. Por exemplo, o presente aqui você não consegue... O que é verbo anômalo? Verbo anômalo, a gramática chama de anômalo. Você não precisa saber isso, que ninguém vai te perguntar isso em prova. Mas só para você entender como eles são problemáticos, esses verbos anômalos. Eles são aqueles que têm uma irregularidade dentro do radical. Dentro do próprio, não é irregularidade na desinência, é no radical. Então, eles vão mudando de radical. Por exemplo, no presente do indicativo, o verbo não é haver. Não teria que ter um ver na primeira pessoa? Não tem. Olha o radical. O radical é HE. Entendeu o que eu tô falando? Então, eles são anômalos, porque eles têm problemas dentro do radical. Por exemplo, com o verbo haver, não dá para usar aquele raciocínio de que o presente do subjuntivo deriva da primeira pessoa do presente do indicativo, porque não dá. Porque a primeira pessoa do presente do indicativo é anômala. Então, eu não consigo usar esse raciocínio, porque você tem que sentar e estudar. A única coisa que ajuda... Então, o que você tem que estudar? É eu mostrar o que você tem que estudar. O presente do indicativo, todo mundo se enrola. Ei, as, a, havemos ou emos, haveis ou eis, ão. Então, na primeira pessoa do plural, nós, e na segunda pessoa do plural, vós, nós temos duas formas, isso nós chamamos de verbos abundantes. Que gostoso falar, abundantes. Abundantes são formas, são verbos que têm mais de uma forma para uma mesma pessoa. Então, eles são abundantes, né? Eles abundam, eles têm mais de uma opção, tá? Você pode usar havemos ou emos, haveis ou eis e ão. O que mais você tem que saber? O pretérito perfeito. O pretérito perfeito que é o ontem. Ontem, houve, houveste, houve. Houvemos, houvestes, houveram. Eu tenho uma notícia boa. A notícia boa é que a terceira pessoa do pretérito perfeito dá origem, se você extrair urã, você vai ter acesso aos derivados. Ou seja, sabe aquele esqueminha do vídeo anterior, que eu mostrei no vídeo anterior, que o pretérito perfeito dá origem, ou seja, dele deriva o mais que perfeito, o imperfeito subjuntivo e o futuro do subjuntivo? Você consegue usar essa lógica para o verbo haver. Ou seja, é só ir à terceira pessoa, extrair o urã, e aí você vai ter acesso ao mais que perfeito, houvera, houvera, houveras, houvera, houvéramos, houvereis, houveram. Voz é só colocar o IS, é uma coisa gostosa. Matei o mais que perfeito. Matei também o imperfeito do subjuntivo. Se houvesse, tu houvesse, ele houvesse. Ele deriva, você entendeu? É só extrair o urã e acrescentar a desinência SSE. Houvesse, houvesses, houvesse. Houvéssemos, houvesseis, houvessem. E o futuro do subjuntivo, quando eu houver, quando tu houveres, quando ele houver. Houvermos, houverdeis, houverem. Entendeu? Então, se você pensar, o único problema que você vai ter do verbo haver é, de novo, o presente e o pretérito perfeito. Porque os outros são fáceis. Os outros são fáceis, O imperfeito do indicativo é o antigamente. Você não tem tantos problemas assim. Antigamente eu havia, tu havias, ele havia, nós havíamos, vós havíeis, eles haviam. O futuro do presente, que é o amanhã, tá dominado esse verbo, resolvemos. E o futuro do pretérito, que é aquele de desinenciaria, haveria, haverias, haveria. Então, você entendeu que é só sistematizar, memorize. Então, anote aí, memorize o presente do indicativo, tá? E o pretérito perfeito. Tá bom? E o pretérito perfeito. Tudo bem? Fechou? Tá? Então, memorizou aí, pegou, entendeu o que tem que ser estudado do presente do verbo haver, do verbo haver, tá? Então, matamos aí o verbo haver. O verbo aprazer eu coloquei, porque você imagina, né? Eu vivo disso. Imagine como não é a minha vida rastreando essas provas, tentando buscar aquilo que o meu aluno tem que saber para não errar as questões. E um dos verbos que eu vivo farejando aí nas provas é o aprazer. Ele aparece, ele é queridinho de muitas bancas. Por exemplo, a VUNESP, você vai ver. A FCC, elas adoram, porque a VUNESP copia a FCC. Elas adoram o aprazer.
Então, eu não poderia deixar de falar dele, porque dependendo do seu concurso, você vai precisar desse verbo. A prazer, eu até comentei na última aula, ele é um verbo, ele é o nosso quarto verbo. Ele é um verbo que ninguém usa mais, porque é o verbo do convite. Não lembra disso, não? Não lembra, né? Porque já está sem receber convite há muito tempo. Apraz-me convidá-lo. Apraz-me convidá-lo para a cerimônia. Nunca viu isso? Não, Adriana, quando eu recebo o convite, eu vou logo no endereço e vou ver se vai ter festa, né? Não é assim? Adriana, eu nem leio a parte do verbo, minha filha, eu nem curto. Mas eu não, eu sou daquelas que quando vejo o convite eu fico lá, vendo se os verbos estão bem conjugados, aí eu fico curtindo aquele verbo, aprazer. O verbo aprazer, ele tem o sentido de ter prazer, né? De ter prazer naquilo, ó, apraz-me convidá-lo para a cerimônia, ou seja, eu tenho prazer em convidá-lo para a cerimônia que vai se realizar. O verbo aprazer, ele é, para a maioria dos autores, e você vai ver que nas provas ele é assim, ele é considerado um verbo defectivo. Então, ele vem muito em concurso, em algumas provas, porque ele é considerado defectivo. O que é verbo defectivo? Você vai ver. O verbo defectivo é aquele que não apresenta todas as formas. Ou seja, ele não se conjuga em todas as pessoas, tá? Ou a defectividade dele ele só possui, ele só tem terceira pessoa. Ele só tem terceira pessoa. Se é ou do singular, que é o ele, terceira pessoa do singular, ou do plural, que é o eles. Ou seja, há autores até que discordam disso, mas isso não é relevante para a nossa aula, tá? Ficar aqui trazendo esse tipo de discussão. É importante só saber que, se você for consultar, e você vai ver nas provas, ele só vem na terceira pessoa. Apraz-me, sabe? Aprove, enfim, você vai ver. Terceira pessoa, ele ou eles. Não, então, com isso, ele não teria primeira pessoa eu. Como é que seria eu? Eu aprazo. Eu me aprazo. Não existe, tá bom? Então, ele só tem terceira pessoa, do singular ou do plural. Aí, eu vou te dar um líder. Ele tem um líder. Lembra que eu faço nas aulas? Eu vou fazer isso até o final da aula de hoje. Para cada verbo chatinho, eu te dou um líder. É uma forma lógica de você conjugar aquele verbo. Esse verbo aprazer, que é um verbo chato, colhe no líder dele. Notícia ruim. Sabe qual é o líder dele? O líder dele é o haver. O líder, ele é um verbo regular, mas no pretérito perfeito, ele é igual ao haver. Ó, presta atenção. Ele é igual ao haver. E com isso, você mata os outros que caem em prova. Adriana, como assim? Ó, apraz, ele só tem terceira pessoa, tá? Ele apraz, eles aprazem. Tudo bem? Ele só tem ele e eles, tá bom? Ele apraz, eles aprazem. No pretérito perfeito, ele é igual ao haver. O líder dele é o haver. Troque pelo haver. Ouve, aprove, aproveram. Entendeu? Ele tem esse ouve, ele tem a mesma irregularidade do haver, é esse ouve, aprove e aproveram. E aí você já sabe que do pretérito perfeito deriva o mais que perfeito, que vai ser igual, é só mudar a desinência, aprovera, aproveram. E o imperfeito do subjuntivo, aprovesse, aprovessem. Futuro do subjuntivo, aprovera, aproverem. Entendeu? São esses que caem em prova, tá? São esses que caem em prova. São esses tempos, vou repetir. Adriana, é isso mesmo, juro pra você. Os que caem em prova são o pretérito perfeito e os derivados do pretérito perfeito, que são o mais que perfeito, o imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Então, do verbo aprazer, memo. É claro que se você quiser curtir o verbo, você vai falar assim, Adriana, não, minha filha, eu quero curtir esse verbo todo, eu quero conjugar em todos os tempos. Você vai conjugar, mas ele só tem ele e eles, tá?
Agora, o que cai em concurso é o pretérito perfeito. Então, eu estou tendo que te dar uma aula focada em concurso. Então, vou anotar aqui o que você tem que saber para resolver as questões. Memorize o pretérito perfeito. O pretérito perfeito é igual a haver. Ó, como é que é o haver? O haver é houve. O haver é houve. Vou até mudar de cor aqui para você não perder a fé. Ó, o haver é houve. Houve. Então, como é que vai ser o aprazer? Aprouve. Aprouve. Entendeu? Ele tem a mesma irregularidade. E aí, com isso, você mata o mais que perfeito, que é igual, tem o mesmo radical. Então, como é que vai ser o mais que perfeito? Ó, aprovera, é só colocar urá. O imperfeito do subjuntivo, que também é derivado, só usar aquele paradigma que eu te ensinei lá no início da aula, mão na roda, esse paradigma. Aprovesse. Se eu aprovesse, tu aprovesse, ele aprovesse, nós aprovéssemos, vós aprovesseis, eles aprovessem. E o futuro do... Tá conjugando comigo ou tá só olhando? Você tá conjugando aí? Eu quero saber o que você tá fazendo na sua casa. Você tá conjugando ou você tá assim? Deixe a louca conjugar e quando ela terminar, eu printo. Não confie nesse negócio de printar, não, hein? Se você não conjugar comigo, você vai conjugar isso quando? Ó, então, esses derivam do pretérito perfeito. Eles têm a mesma irregularidade. É só acrescentar as desinências. Se você matar o pretérito perfeito, então você mata tudo. Matou tudo que você tem que saber. Entendeu? Isso aí, tá? Isso! Aí o Diego Belo perguntou, Dri, o pretérito perfeito do aprazer é igual ao mais que perfeito para eles? Mesma coisa. Igual, aproveram. Isso aí, tá? Tá conjugando, tá? Tá bom? Isso aí, Diego Belo, igual, tá? Não é só olhando não, Karina Moreira, é para anotar, hein? Tô de olho. Eu disse que hoje eram verbos difíceis, de difícil conjugação, tá? Tá acabando, só faltam 455, mentira. Agora, vamos pro penúltimo, né? O ir. O ir, penúltimo deste vídeo. Aí depois tem só os defectivos que faltam e acabou e resolver questões. Depois de tanto resolver questão, aí você vai falar, putz, conjuguei. Entendeu? Conjuguei, acabou. O verbo ir também é um verbo anômalo. Um verbo cheio de irregularidades. Irregularidades que acometem, que afetam o radical. Então, ele é um verbo que merece ser estudado isoladamente. Sentar e estudar. Eu que já quero te levar para as questões de concursos, eu já vou te mostrar o que pega em prova. O que pega em prova. O chato em prova é, então vem, ó, verbo ir. O presente do indicativo, que é o hoje, ó, eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides e eles vão. Atenção a vós ides. Muita gente confunde com vades, entendeu? Nunca confundiu, não? Cuidado, ó. Normalmente o aluno confunde o presente do indicativo com o presente do subjuntivo. Não confunda, ó. O presente do subjuntivo é o que, coloque o que para te dar uma ajuda, ó. Que eu vá, que tu vás, que ele vá. Entendeu a diferença? Ó, eu vou, tu vais, ele vai. Que eu vá, que tu vais, que ele vá. Que nós vamos, presta atenção, é igual. Adriana, é igual, ferrou nada, é igual e acabou. Qual o problema? Ó, agora é diferente, ó, que vós vades, que eles vão. Então, tem que estar ligado em prova, você tem que se ligar na diferença entre o presente do indicativo, do verbo ir, e o presente do subjuntivo. Eles se confundem mesmo, tá? Os outros são fáceis. O pretérito perfeito é um ontem. Ontem eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. O imperfeito é um antigamente. Antigamente eu ia, tu ias, ele ia. Nós íamos, vós ias, eles iam. O mais que perfeito, que é o urá, ele fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós foreis, eles foram. Futuro do presente é amanhã, amanhã eu irei. Futuro do pretérito amanhã, é iria. Isso aí você não erra.
O imperfeito subjuntivo, se eu fosse, tu fosse, ele fosse. E o futuro do subjuntivo quando eu for. Você entendeu que o que pega mesmo em prova é presente do indicativo versus presente do subjuntivo? Você não confundir, porque ele tem formas que são iguais, eles têm formas iguais e formas diferentes, ó. Entendeu? Cuidado que eles se confundem mesmo, tá bom? Então, do verbo ir, ó. Eu esqueci de colocar as formas nominais, o Samuel não me lembrou. Samuel, esqueci, ó. Formas nominais. Quais são as formas nominais? Ó, vamos registrar as formas nominais para você ficar com o seu material completo? Ó, o infinitivo é o ir, né? A gente está falando do verbo ir, né? Então, infinitivo, ir. O gerúndio, estou indo. Gerúndio é indo. E o particípio, ele tinha ido. Ele tinha ido. Tá? Tudo bem? Tá? Anotou aí? Faltou alguma coisa? Ó, então vou colocar aqui o que nós temos que memorizar. Memorize. Ó o Hudson dizendo, Dri, quero mnemônico. Dá um tempo, Hudson. Já fiz o que eu poderia por você. Dri, quero mais. Dri, eu quero que você memorize para mim. Dri, eu quero que você vá fazer a minha prova. Dri, eu quero dancinha. Dri, eu quero música. Eu, hein? Ó, presente do... Então, o que você tem que memorizar? Você tem que memorizar a diferença do presente do indicativo e presente do subjuntivo. Agora, que dancinha você vai usar, que música você vai usar para isso, é um problema seu. Tá bom? Tô nem aí. Tô brincando, tá? Mas eu não tenho música não pra isso, tá? Se vira. Ó, a gente não colocou as formas nominais do aprazer. Vamos colocar as formas nominais? Pô, tô aqui abrindo meu coração pra você. Formas nominais do aprazer, vem. Formas nominais, ó, infinitivo. Deixa eu colocar aqui. Formas nominais. Formas nominais. O infinitivo pois é, eu esqueci. Voltei agora, ó. Aprazer. Aprazer é o infinitivo. Particípio, ó. Aprazido. Adriana, como assim aprazido? Ora, é igual beber. Ele tinha bebido, então ele tinha aprazido. E gerúndio é o NDO. Aprazendo. Tá bom? Adriana, e se eu tiver que conjugar um infinitivo pessoal? O infinitivo pessoal é fácil, de qualquer verbo. É só colocar o para antes do verbo e acrescentar as desinências. Então, qualquer verbo que você precisar, você vai acrescentar o para. Então, vamos lá. Eu quero, por exemplo, o infinitivo pessoal do verbo ir. Um aluno me perguntou aí, Adriana, se eu quiser um infinitivo pessoal, lembra que na aula passada nós falamos sobre isso? O infinitivo pessoal é só você acrescentar o para. Para eu ir, para tu ires, para ele ir, para nós irmos, para vós irdes, para eles irem. De qualquer verbo, tá? Então, vamos agora ao aderir. Eu coloquei o aderir aí para você, é o último verbo deste vídeo. E a gente já vai treinar com questões. Tá bom demais, né? Porque a gente já tá indo para a saideira, coisa boa. Do aderir, eu gosto do aderir. Por quê? Porque muita gente se enrola com adiro, né? Em vez da pessoa falar assim, eu adiro ao seu, enfim, a sua proposta. As pessoas não falam, já reparou que elas têm medo de falar eu adiro? Aí elas falam, eu faço adesão. Eu não sei como é que fala, hein? No lugar do adiro, o que as pessoas comumente usam? Vou reparar. Mas as pessoas não falam eu adiro. Eu vou aderir. Elas colocam no futuro. Eu estou aderindo. Elas usam formas nominais, normalmente. Então, cuidado, ele existe. Ele não é um verbo defectivo. O aderir, ele tem como líder o ferir. É um verbo que tem e i. Ó, o líder dele é o ferir. Então, é só trocar pelo ferir. Ó, eu não tenho mais nada para te falar. Só de eu te falar isso, resolvo tua vida.
o aderir, o líder dele é ferir. Lembrando que toda vez que eu te der um líder, o líder é um verbo que você sabe conjugar. E ele vai ajudar você a conjugar o difícil. Poxa, o verbo ferir é um verbo que você sabe conjugar, né? Tá? Tá sabendo? Não, Adriana, minha filha, meu negócio não é, nem o ferir eu sei. Ah, que isso. Ó, então é só trocar pelo ferir. Troque pelo ferir e tá resolvido. Ó, eu firo, eu adiro. Ó, eu firo, eu adiro. Vou colocar aqui o líder, ó. Troque pelo líder, ó. Eu firo, eu adiro. Ó, eu firo, tu feres, ele fere. Eu adiro, tu aderes, ele adere. Ó, eu firo, tu feres. Estou colocando aqui em cima. Ele fere. Só trocar pelo ferir. Entendeu? E aí você é feliz. Ó, trocou pelo feliz, você não vai errar. Outra coisa, eu quero o presente do subjuntivo. Ele deriva da primeira pessoa do presente do indicativo, extraindo o. Ó, que eu adira. Ó, resolvemos, resolvemos. O grande problema do aderir é o presente. O presente. Os outros você vai ver que não dão problema. O problema é o presente. E aí, sabendo o presente, é só trocar pelo ferir, você já mata automaticamente o presente do subjuntivo. Porque ele deriva, lembra? Lembra aquela formação de derivado primitivo? Que eu adira. Que eu adira, que tu adiras, que ele adira. Que nós adiramos, que vós adirais, que eles adiram. Aí é só conjugar o presente do subjuntivo, sabendo que ele deriva da primeira pessoa do presente do indicativo. Os outros são muito tranquilos, ó. O imperfeito, antigamente eu feria, antigamente eu aderia. Ontem eu feri, ontem eu aderi. Eu ferira, eu aderira. Ó, eu ferirei, eu aderirei. Eu feriria, eu aderiria. E daí por diante, entendeu? Aí não há erro. Aí memorize, ó, do aderir, basta memorizar o líder dele, memorizar que ele se conjuga como ferir e ficar atento ao presente do indicativo, porque o presente do indicativo, ele dá origem ao presente do subjuntivo. Mais especificamente, a primeira pessoa do presente do indicativo, que é o adiro. Mas aí, se você trocar pelo ferir, está resolvido. Eu firo, eu adiro. Quanto às formas nominais, vou colocar aqui, aí você depois preenche lá. As formas nominais também não tem erro, tá? Ó, o infinitivo é o nome do verbo, aderir. Vou colocando aqui, ó, aderir. O particípio. Adriana, eu não sei como é o particípio. Peça arrego. Perdi a fé, Adriana, perdi a fé. Tá lá resolvendo a questão, fala. Adriana, me pediram o particípio do verbo aderir. Aí eu pensei, aderido. Que estranho. Aí o que você faz? Perdeu a fé? Acesse um verbo de mesma terminação. Por exemplo, ferir, ferido, aderido. Entendeu? Então, ó, nem preciso colocar aqui, porque eu já disse que ele é igual a ferir. Ó, troque pelo ferir, ó. Aderir, aderido, ferido, aderido. E o gerúndio, aderindo, ferindo, aderindo. Se você quiser conjugar o infinitivo pessoal é só colocar a preposição para antes. Para eu aderir, para tu aderires, para ele aderir. Para nós aderirmos, para vós aderirdes, para eles aderirem. Entendeu que não é tão ruim assim? Você entendeu que você está fazendo o seu cadernão de verbos? Bota cadernão nisso, hein? Que coisa linda que tá ficando esse teu material, entendeu? Isso aí. Ó, fechamos.